nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Pode se sentar, povo de Deus. As surpresas de Deus, né? Né, Rose? Só Ele sabe o que vai sair desse lápis. Que tem um sinal de Santa Rita, né? Também ali, talvez esse caminho da novena que inicia amanhã. Pessoal, então hoje é o nosso terceiro dia desse caminho que a gente está fazendo, né? De restauração humana. Se a gente não se conhece, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente fica perdido. Agora nós começamos a entrar nas 4 emoções básicas. Vou trabalhar uma aqui, que todo ser humano, se ele não tem ali, vai ficar um vazio, né? E isso vai ser preenchido de alguma forma. E quando é preenchido, né? Como a pessoa testemunhava, a gente está gravando, está colocando no YouTube, né? Que a última pregação fez ela agradecer a Deus, ter essa gratidão pelo pai e pela mãe que ela teve. Então Deus vai, né? Nos dando direções aí, cada um vai falando ele vai trabalhando de uma forma, e eu achei muito bonita essa partilha, porque é exatamente isso, né? Quem teve, glória a Deus, obrigado, porque eu tive, né? O pai ali, a mãe perto, e deram tudo aquilo que eu necessito, e eu não tenho essa insegurança. Então vamos começar em Gênesis 2. Gênesis 2. Então o tema dessa pregação é a ferida da rejeição e do abandono, a necessidade que temos de comunhão, de pertença. Gênesis é fácil achar, né? Não dá nem para esperar. Versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja, vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequado. Então Deus não fez ninguém para ficar sozinho. Existe uma necessidade no coração do homem, da criança, do bebê, de ter uma presença, uma figura, um apego primário, que os psicólogos vão dar esse nome. Esse apego no primeiro ano, quem está fazendo o curso do Padre Paulo Ricardo, que ele começou agora, terapia da ansiedade, tem uma aula que ele pega uma psicanalista americana, que ela escreve um livro, ela não é católica, mas ela consegue, de uma maneira científica, provar que a criança que não teve no primeiro ano de vida uma pessoa, seja mãe, seja pai, seja avô, mas ali que tivesse com ela, para ter esse apego primário, lá na frente, a tendência é ter crise de ansiedade. Então uma das aulas dele, ele entra nisso daqui, para trazer isso de uma forma científica ali. Então beleza, vamos para o Salmo 26. O ser humano foi criado, né? Tem essa necessidade de conviver. Salmos 26. Versículo 10. Na Ave Maria 675. Se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 49. Vai para frente, Salmo, Eclesiástico, dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías 49. Você vê como que a Bíblia, ela, mesmo Deus nos criando com isso, Ele vai deixando mensagens ali, porque Ele sabia que isso ia acontecer. O abandono, a rejeição, o pecado, ele entra no mundo, ele faz um estrago, e nós já trazemos muita marca, e os nossos pais também, e se isso não houver esse momento de cura mesmo ali, de conhecimento de si mesmo, vai se repetindo. Então aquilo que eu via do meu pai, um exemplo, né? Que eu falei, não, eu não vou ser desse jeito, de repente eu começo a repetir. De uma outra, não vou dar trabalho para minha mãe, não vou fazer minha mãe sofrer. A hora que vê, eu estou fazendo minha mãe sofrer de uma outra forma. Então Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta?
não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Ele não responde essas duas perguntas, mas ele traz uma posição. E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Versículo 16: eis que estás, tenho sempre sobre os olhos as tuas. Olha que Deus bom, porque nós cantamos aqui, né? Tenho sempre sobre os meus olhos as tuas lutas, é isso que ele está falando. Mas, e aí você vê que Deus não trabalha com apelido, né? O que nós temos gravado na palma da mão dele é o nosso nome. Por mais que tem pessoas que têm esse asco, né, com o nome, por isso que o nome é sagrado. Por isso que antigamente você pega, os católicos eles sempre davam nome aos filhos de um santo. O dia que você nasceu, o nome que você escolheu, o que você recebeu, tudo tem um mistério. O dia que Deus determinou para que eu nascesse, eu nasci no dia de Santa Catarina de Sena, dia 29 de abril. Você sabe o dia que você nasceu, de que santo que era? Quem é o teu onomástico? É assim que a igreja chama. Então o ser humano ele tem essa necessidade. Agora nós vemos que a palavra confirma isso, que mesmo que aconteceu algo que nós não recebemos isso, Deus ele tem um carinho especial por nós, uma afeição muito grande, e Ele vai lutar até o final da nossa vida para que a gente volte para esse amor. Agora, problema, São Bernardo diz isso, né? A maneira da criança se mexer no ventre, ele já percebe se aquela criança vai se tornar um homem ou uma mulher que vai dar trabalho para ele. E ainda que não der trabalho, o demônio ele tem um objetivo: levar eu e você para morar eternamente com ele. É só isso a meta dele. E ele não vai descansar até que isso aconteça. Então ele vai colocando, e se ele percebe que existe uma vocação de liderança que vai influenciar outras pessoas, ministérios, vocação religiosa, coisa ali envolvida com dons. Não que o demônio seja onisciente. O que é onisciente? Sabe de tudo, só Deus sabe de tudo, mas ele é esperto. Ele é um ser esperto. Então a maneira da mãe tratar essa criança, São Bernardo fala, a maneira dessa criança se mexer no ventre, ele já percebe. Olha a ciência que ele tem. O Padre Pio dizia que se juntasse a inteligência de todos os homens sobre a face da terra, não daria a inteligência de Satanás. Ele sabe o que te desestabiliza, ele sabe o que me desequilibra, e não precisa de muito. Não precisa de muito para nos tirar do sério, é ou não é? Ele sabe que a gente é fraquinho, facinho a gente perde a paciência, facinho a gente desanima, facinho a gente deixa de rezar. Então esse processo que a gente está vivendo aqui de conhecimento, por quê? Porque eu preciso conhecer essas áreas lá atrás, que talvez hoje eu não dou nome. E aí nós vamos trabalhar duas coisas que parece igual. O abandono é uma coisa, a rejeição é outra. Então uma criança ela pode interpretar o abandono, não só a mãe não estando ali, ou só o pai não estando ali fisicamente. E hoje mais do que nunca, com o celular, que a gente está ali, mas não está. E não só com as crianças, mas em todo o contexto aí. E a questão é como que eu olhei para isso. Como que eu, quando era criança, se eu tive isso na minha vida, o abandono, eu tive. Dos dois lados, da parte do pai, já nasci com o pai morando longe. De repente, em um determinado momento da minha vida, minha mãe também vai para longe. E ali na minha vida hoje, eu olhando para trás, eu identifico um monte de coisa. Quando você encontra essa grande montanha ali, e você consegue dar nome para isso, você vai tirando esse nó aí, vai vindo um monte de resposta para perguntas que você não tinha. Por exemplo, por que eu não consigo me dominar quando vem uma situação? A hora que vê eu estou desequilibrado, a hora que vê eu estou gritando, a hora que vê eu estou agressivo, a hora que vê eu estou muito nervoso, a hora que vê... Por mais que eu reze, aqui que é o B.O., por mais que eu reze, por mais que eu faça jejum, por mais que eu faça novena, por mais que eu esteja comungando diariamente, eu estou me posicionando com Deus, mas eu não consigo resolver isso daqui na minha vida. E aí você vê, estou dando exemplo aqui, mas pode ser coisas grandes, vícios, da bebida, da mulherada. Eu percebi hoje, porque daí você vai vendo essas coisas, eu começo a analisar a minha vida.
Porque todo mundo um dia viveu o abandono ou a rejeição. Ninguém nunca passou por isso, cara. Nem que seja uma menina da escola que você amava ali. E o cara que vive isso daqui, ele tem aqueles amor platônico. A pessoa que não tem essa figura da mãe ou do pai ali, é uma pessoa que ela, quando ela, principalmente nessa primeira fase, ela ama de... Parece que é um negócio... Mira... Por quê? Porque ela vai procurar... Eu encontrei na minha vida, fazendo essa análise hoje, o quanto essa questão de buscar nas mulheres, na farra, mulherada, era um vazio em relação à mãe. Hoje eu consegui dar resposta para isso. Não sei se o Diego vai lembrar, uma vez nós teve um retiro de jovens com o padre Márcio, que teve aqui conosco, no Dom Bosco. Ele deu um testemunho que eu nunca mais esqueci. Na época ele estava na Copiosa Redenção, eles tinham uma casa de recuperação para masculino e feminino, mas ele contou o caso de um rapaz, que o rapaz só se envolvia com mulher mais velha que ele, bem mais velha, 30, 40 anos de diferença. E aí ele começou a acompanhar esse menino, né? E ele sempre repetia isso. E aí esse menino um dia partilhou com ele que ele nasceu numa condição de tráfico, né? O pai e a mãe eram traficantes. E aí não sei, foram cobrar lá, não sei se era gangue rival, os caras mesmo da facção ali entrou. E a mãe colocou ele dentro do guarda-roupa. O pai fugiu e ele viu, escutou ali o barulho dos caras fuzilando a mãe dele. O que esse menino estava procurando na vida adulta dele? Então a gente fala, não, isso daí é coisa boba, nós aqui da comunidade, para nós é uma luta ficar falando essas coisas, porque nós gostamos de pregar outras coisas, negócio de vir com martelo aqui, e aí, mas aí você vai vendo, e aí, o que é a doença do século hoje? A ansiedade, não é? Ansiedade, aí a pessoa vai lá, já começa a tomar remédio, que não toca na raiz, e aí... Padre Paulo falava disso, né? O que é a ansiedade? É o medo daquilo que eu não vivi ainda. E aí a pessoa, se ela cair no escrúpulo, o que é o escrúpulo? Você pode falar uma coisa para a pessoa, ó. A pessoa fala assim, eu não vou comungar porque, sei lá, ontem eu discuti com a minha mãe. Não, a discussão não é um pecado grave que pode te afastar da comunhão. Você não matou uma pessoa, você não traiu, você não roubou, você pode comungar. Aí você chega para essa pessoa e fala, irmão, isso não pode te afastar da comunhão, ali está a tua força, ali está teu remédio. Por mais que você tente tirar essa pessoa, ela acaba voltando para aquela dor. O Padre Paulo Ricardo é exemplo do gato. Por mais que você jogue ele para cima, faça o que for, ele vai cair com as perninhas. Então essa pessoa ela não é que ela não quer, mas ela não consegue sair dessa situação. Parece que ela sente prazer em ser acusada, em se martirizar, então cai no toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Então a pessoa cria um transtorno de se sentir mal, de fazer que, por mais que ela encontre razões para dar um passo para frente, ela é impulsionada a ficar para trás. Então a ansiedade, se ela não é tratada, se eu não vou olhando para a raiz, e aqui está uma da grande parte dessas enfermidades que tem vindo. Então a pergunta, para a gente desenrolar o tema. Então o abandono, a pessoa fala assim, ó, a criança quando ela é abandonada, ela pensa assim, ó, se eu precisar de alguém, talvez ninguém venha. Por quê? Porque meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui. Se eu precisar de alguém, e aí a expectativa dela é, as pessoas que eu amo vão embora. E aí, isso daí em cada um vai repercutir de uma forma, mas tá ali o medo de perder. Por quê? Porque lá atrás ela foi abandonada. A rejeição, inconscientemente a pessoa tem isso daqui dentro do coração dela. E se você não me quiser? Tenho medo de você não me escolher. Então quando tem alguma situação que precisa de escolha, que precisa de de teste, de vestibular, de tirar carteira, de desafio, essa pessoa, ela tende a dar porque toca nisso daqui. Toca o quê? Na rejeição. Então ela já não foi escolhida.
A criança olha para isso, eu tenho direito de ter um pai. O que eu olhei para a minha vida? Eu joguei para Deus. Abraão, falei, rapaz, todo mundo tem, eu não tenho. Nem para Deus eu sou importante. A criança, ela não tem essa capacidade de analisar. Então, por isso que eu vou trazendo essas coisas, você tem que ir olhando para dentro de você. Isso daqui eu não vou conseguir dar resposta para todo mundo, mas a gente vai trazendo essas coisas para que você possa, isso daqui eu me encaixo com isso daqui. E aí eu vou perguntando e vou olhando para trás e o Espírito vai nos falando. Então a pergunta-chave é essa, o que eu concluí sobre mim por causa do que aconteceu comigo? Lá atrás, o que eu concluí? O que eu defini? Eu não sou importante para ninguém. O meu pai não está aqui, a minha mãe não está aqui, eu sou uma porcaria. Essa foi a minha conclusão. Então o que eu vou fazer? Não vou dar valor em nada. Então a criança que dava trabalho na escola, uma criança que arrumava treta onde estava, porque era meu irmão. E aí essa pessoa, e aí graças a Deus na minha situação teve a minha avó que fez, né, esse papel ali, graças a Deus. Acho que sempre Deus dá um jeito de colocar alguém, né? Nem que seja um vizinho, seja alguém ali para... Quando você olha para trás, você não consegue achar defeito nessa pessoa que fez isso por você, que se sacrificou por você. Por quê? Porque a criança tem uma necessidade. E ainda que não seja, né, o pai e a mãe, quando essa pessoa, quando um deles exerce isso, eu vi isso para mim lá. Quando foi para fazer alguma coisa, a primeira pessoa que veio um desenho lá foi minha avó. Então, por mais, eu sei que a minha avó não era perfeita, mas eu olho para trás, eu só tenho gratidão com a minha avó. O padre Paulo falava assim, numa pregação antiga dele, né? Quando você pergunta para uma pessoa, né, tem alguém que te amou? O que a pessoa vai olhar? Alguém que se sacrificou por ela. É ou não é? Quando eu faço pergunta, tem alguém na tua história que te amou? Você vai lembrar de alguém que te levava no hospital, que fazia um corre, que... Às vezes não é nem pessoa de dentro ali do contexto de família, mas eu olho para aquela pessoa com gratidão. Então, eu vou falar poucas coisas aqui, que podem te ajudar. O que eu concluí sobre mim por causa do que aconteceu comigo? Alguns podem pensar assim, se eu depender de alguém, vou sofrer. Por quê? Porque viveu o abandono. Então o que ela fala? Se eu depender de alguém, eu vou sofrer. Confiei e fui abandonado, então não confio em ninguém mais. Outros, é melhor abandonar antes do que me abandonarem. Então os relacionamentos não dão certo. A hora que começa a dar... E eu vivi muito isso daqui. Então você queria sair por cima da carcaça. Porque dói ser rejeitado. Então eu estou percebendo que a pessoa já não está mais com aquele amor que tinha antes. Que legal, mandava mensagem. Então meu irmão, em vez de eu ser rejeitado de novo porque dói... Então lembra que eu falava semana passada que a gente aciona o modo sobrevivência? Então, opa, eu preciso sobreviver com essa dor. Então eu vou dar um jeito aqui de sair por cima da cara. Trair essa pessoa para ela sair humilhada, mostrar para ela que eu fiz alguma coisa errada. Mas na verdade, meu irmão, existe um vazio ali. Preciso ser perfeito. Quando a criança conclui isso, por que ela conclui isso? Preciso ser perfeito. Porque ela teve críticas excessivas e ali não teve reconhecimento das suas qualidades. Então internamente ela fala assim, tudo que eu preciso fazer tem que ser bem feito. Aí vira aquele adulto, por mais que ela pintou o São José aqui, nossa, mas eu não consigo ainda, me dói. Por quê? Porque ficou aqui por mais que eu limpei essa casa, por mais que eu fiz uma venda, por mais que eu me preparei para pregar, eu sempre saio decepcionado. Por quê? Porque eu não fui à altura. Alguém ali fez uma cara feia, outro dormiu ali, nossa, a pregação foi... Então a pessoa ela vai vivendo isso e não sabe por quê. E as pessoas chegam, mas você é carente, mas você não sei o quê. E a pessoa vai se fechando ainda mais. Isso pode ter acontecido lá atrás. Você pega Davi, não sei se eu dei o exemplo dele, mas a história de Davi ela é permeada disso daqui. Então ele escreve o Salmo 50 e ele fala assim, eis que a minha mãe me concebeu no pecado. Então, ele nasceu do adultério, ele nasceu, que pecado que ele está falando? São Tomás e Santo Agostinho fala que ele está falando do pecado original. Aí o profeta vai lá, está os 7 filhos lá, ele não está. O profeta pergunta para o pai, Samuel, está todos os teus filhos aqui? Tá?
Então desfila aí que tem um aqui que Deus quer levantar como profeta. Mas não tem nenhum desses 7 aqui. Não tem mais nenhum filho mesmo. Ah, tem um lá, tem um lá apacentando ovelha. Vamos ele lá. Então o que essa criança, o que ele tinha? Só que a beleza da vida de Davi, meu irmão, e é isso daqui nós não podemos ficar valorizando aquilo que deu errado na nossa vida. Esse era o meu preconceito contra a cura interior. Eu ficar só mostrando aquilo que deu errado, eu conhecer, mas não mudar isso daqui. Ou para não dar um novo significado, ou começar a dar passos. Eu identifiquei que existe algo. Agora está abrindo a minha mente para consequências na minha vida, porque ninguém aqui é perfeito. Ou tem alguém perfeito aqui? Que não erra, que não traz culpa? Quem é pai sabe, toda hora você começa a ver um filme, que morre um filho lá, igual dos bombeiros lá, que morre... Como que é o nome do filme? Tem um filme lá dos bombeiros, né? Que morre a criança lá. Eu lembro, eles passam esse filme lá. Você, rapaz do céu, eu preciso amar meus filhos, cara. Aí mostra a cena, a menininha, pai, vamos dançar comigo aqui? Pai, mas na praça, não sei o que, não sei o que lá. Não, engana a menina, não, dança aí que eu... Faz de conta que eu tô dançando. De repente acontece esse acidente, a menina morre. Aí o pai tem que voltar lá para viver essa cena. E ele vive essa cena. Dança ali invisivelmente que a menina aqui está morta. Os corajosos. Pai, você fica... Mas eu sei. E às vezes eu não consigo fazer. Algo me bloqueia. E é por isso que nós estamos num processo. Um dos ataques do demônio, para mim e para você nesse processo é o seguinte: aconteceu alguma coisa na hora que você voltar para casa ou nessa semana, você fala, rapaz, vou parar com isso daí. Desanimar. Eu estou me conhecendo, eu estou fazendo um esforço, de repente eu chego e explodo com meu marido, com a criança, a hora que vem a cinta come de novo, eu desequilibro ali e a casa cai. E eu falo, não. Ô meu irmão, foi 30, 40, 50, 60 anos que você está vivendo isso daí. Você acha que é de uma hora para outra que você vai mudar a chave? Isso daí está te acompanhando há anos. Agora você conseguiu identificar, dar nome para isso. Diga para essa pessoa que está do teu lado, é um processo, meu irmão, de cura, é um processo. É um processo, filho. É um processo, não é do dia para a noite. Para mim está sendo muito, mas muito gratificante, cara. Coisa que eu estou descobrindo ali, que eu estou... Meu Deus do céu. Quanto peso está sendo tirado do meu ombro, de coisas que eu falo, nossa, por que essa necessidade de fazer coisa grande, de não conseguir viver o hoje? Meu Deus do céu, isso é teu, não é? É coisa boa, mas não traz paz. Então outros falam assim, não posso demonstrar fraqueza. A criança conclui isso. Por que ela não pode demonstrar fraqueza? Porque quando ela chorou, quando ela demonstrou medo, ela foi ridicularizada. Eu lembrei de uma vez que eu fui para casa do meu pai, lá em Maringá, e estava, acho que era o Alto da Compadecida, sei lá que filme que foi, rapaz, que eu emocionei. Meu pai começou a tirar sarro, cara. Então, o que você espera ali? A criança, ela é pura, irmão. A criança, ela não tem culpa. Aquilo que aconteceu no passado, principalmente isso daqui, um abandono, uma rejeição. A criança, ela, pô, por que meu pai não está aqui? O que eu fiz de errado? Ela vai direcionar para alguma coisa, porque está em desordem aquilo ali. Então eu preciso, e aí eu demonstro alguma coisa, vem uma brincadeira, uma rejeição, a pessoa, pai, não posso demonstrar fraqueza. E aí vem para Deus, também é difícil. Lógico que quando a gente abre o coração, Jesus vem, entra e vai ali trabalhando, né, com liberdade. Mas quantos ainda não tiveram essa experiência com Deus? Quantos ainda estão buscando na bebida, na farra, não conseguem silenciar? O mundo hoje é barulhento, né? Veja esse vizinho teu que coloca música alta, aquelas músicas bonitas, né, do Frei Gils, com certeza deve ser essa que ele coloca ali do lado. Cara, eu não consigo ficar quieto. Por quê? Porque se eu ficar quieto, eu olho para dentro de mim, então eu preciso de barulho. Preciso amortecer a minha consciência. O Padre Léo falava um negócio legal. Eu tenho ido sábado, né, na casa do João, tomar um café lá, com leite, que as crianças vão fazer catequese, e eu fico 1 hora lá.
E aí de vez em quando o vizinho colocou as músicas lá, né, João? Aí o Padre Léo falava assim, mas ser santo na igreja é fácil, eu quero ver você ser santo com barulheira de vizinho, com não sei o quê. E eu lembrei deles, né? Porque a vontade, o que é? Né? Você ir lá e, meu irmão, às vezes o cara já acorda, no domingo já acorda. Tem umas músicas que não saem de moda, né? Aquelas eletrônicas antigonas aqui, você fala, rapaz, você vai de novo 555 vezes para repetir essa. Na Vila da Antena era títulos, os flashbacks, né? Então você vai olhando, opa, eu também vou aprendendo a lidar com aquele que convive comigo, cara. Porque eu já pedi 50 vezes pro cara fazer isso, ou tirar a toalha da cama, sei lá, dar descarga, sei lá o que é a luta que ele não consegue viver, que ela não consegue, o cara não consegue, e vice-versa. Então, mas por que não? Mas o que ficou? Por que quando eu toco isso daqui, a pessoa também, ela sai da casinha, ela fica louca, ela precisa sair de casa para ir beber, ela precisa ir atrás de outro rabo de saia, precisa... Essas duas coisas, a rejeição e o abandono, elas parecem, mas elas não são iguais, mas as duas nos levam à insegurança. Então eu me torno um adulto inseguro. E cada um, essa insegurança se manifesta de uma forma. Beleza? Cada um que teve isso, às vezes a pessoa ela é decidida, ela é segura na área profissional. Fala, não, vixe, caralho, rapaz, a mulher ali, nossa... Mas de repente numa área afetiva, numa área de, sei lá, de falar, de colocar o dom dela a serviço na igreja, a pessoa ela trava, ela bloqueia. Beleza, para concluir essa pregação, são 4 movimentos de cura. O primeiro, reconhecer que tem quem trouxe o celular, levanta o celular aí. Só quem trouxe o celular, levanta ele. Vai aí no teu WhatsApp, no lugar de anotação, e coloca assim: os 4 movimentos da cura. Eu vou deixar algumas perguntas para você levar para casa, para você fazer e continuar esse momento. Anotação, mensagem que você manda, sei lá, o meu tá anotado. Todo mundo tem um número que vai para você mesmo, né? No WhatsApp aí, depois você não tem? Então, manda para mim aí. Primeiro movimento da cura, reconhecer. Reconhecer se fui ferido ou não, reconhecer se fui abandonado ou não, reconhecer. Segundo, nomear o que aconteceu comigo. Dá nome, o que aconteceu comigo? Foi um abuso? Foi ali, eu queria a mãe não estava trabalhando. Para mim, eu me sentia abandonado. O pai e a mãe não estavam ali, eu ficava com outras pessoas. O que aconteceu comigo? Ainda lá em cima do nomear. Que conclusão eu tirei sobre mim? Eu não sou digno de ser amado. Eu não sou digno de confiança. Preciso ser perfeito. Preciso ser necessário. Por quê? Porque eu resolvia os problemas dos adultos, e quando eu resolvia, pagava as contas, ajudava com dinheiro, trazia coisa em casa ali, eu era elogiado. Então eu tenho essa necessidade de ser necessário. Então, que conclusão eu tirei sobre mim? Nomear. O que aconteceu comigo, que conclusão eu tirei sobre mim? Terceiro, aqui começa a cura. Reinterpretar a luz de Deus. O que é isso, Gui? Eu pegar essas coisas que aconteceu comigo e chamar Jesus para uma conversa. O que eu tirei de bom desse mal? Santo Agostinho fala isso: Deus só permite o mal quando Ele quer tirar um bem. Ele não mandou esse mal para você, Ele sofreu com isso. Não era o desígnio de Deus isso para mim e para você. Mas agora, eu vejo que eu só aguento carregar as lutas que a gente tem aqui na comunidade, porque lá atrás eu precisei aprender a lidar com o meu sofrimento. Diante dos não, diante de tanta
dor ali. Eu precisei dar um significado para isso. Eu não tive pai, então vou ser um pai que presta. Então eu não tive a presença do meu pai, quando Deus me der a graça de ser um pai, eu vou ser um pai presente. E o demônio lutou muito para destruir isso. Por quê? Porque daí o cara se torna mulherengo, não conhece Deus, tem relação sexual em todo lugar e tal, e desgraceira, mas esse Deus bom não permitiu que essa criança que nascesse de uma relação assim, que fosse sem pai, e eu pudesse hoje olhar para os meus filhos e estar ali perto deles. É presente dele, é mais gratidão ao meu coração. Essa é a minha história, a tua. Aquilo que aconteceu comigo não define quem eu sou. Opa, isso que aconteceu com você não define quem você é. Escreve, reinterpretar isso. Aquilo que aconteceu comigo não define quem eu sou. Aquilo que aconteceu com Davi lá, não fala da mãe dele, só fala do pai. Nós não sabemos se a mãe morreu no parto, não traz detalhes sobre a mãe. Igual o filho pródigo, não fala da mãe do filho pródigo, só fala do pai e do irmão. Tanto que um santo da igreja fala assim, se ele tivesse a mãe ali, ele não tinha ido embora. E aí ele fala, quando nós não temos Nossa Senhora como mãe, a gente fica que nem um filho pródigo, a gente vai buscar em todo lugar e não encontra Deus. E aí, olha que lindo isso, Deus deixa pra gente uma mãe. Então todo esse vazio da mãe foi jogado em Nossa Senhora, por isso que eu sou mariana até o osso, meu irmão. Porque essa necessidade de ter uma mãe, a hora que eu tenho a mãe de Deus, é minha mãe. Filho, agora eu preciso ir melhorando com a minha mãe, porque ficou muito bloqueio com ela. Quarto e último. Então, terceiro, reinterpretador de Deus. O que nós vamos fazer aqui, vamos rezar com isso. Tem pessoas que estão lembrando de coisas, estão mandando mensagem, estão vindo para atendimento. Aquilo que nós fizemos lá, se você fazer na tua casa isso, né? Fazer um esforço. Aonde eu me escondia? Qual que era o lugar seguro para mim dentro da minha casa? Guarda-roupa, banheiro, debaixo da cama, em cima da cama. Não veio alguma coisa, uma criança chorando em cima da cama, uma criança com o travesseiro, um homem, sei lá, veio uma lembrança. Esse lugar para mim era um lugar seguro. Que emoção que vem quando você vê aquela criança ali? Raiva. Ela estava no banheiro e uma pessoa que sei lá, fazia muito mal para mim, estava em casa, eu não saía do banheiro. Agora você vai pegar essa criança, eu vou acolher essa criança que está com medo, que não tem corpo para se defender, mas agora você tem. Então eu acolho essa criança, você não precisa mais ter medo. O que essa criança quer fazer? Quer espancar esse cara. Então você pega um travesseiro e arrebenta o travesseiro. É preciso tirar isso de dentro de você. Entende isso? Resolver com a minha memória. A cura interior é isso, por isso parece uma coisa louca. E aí o Padre Léo, que é o profeta da cura interior, ele fala, a cura interior é o único ministério que Jesus exerceu desde o ventre da mãe dele. Quando Nossa Senhora vai para Santa Isabel, Jesus no ventre da mãe cura Isabel e a criança ali. Que durante a vida inteira dele ele se preocupou com isso. Por isso que Jesus nunca ficava perguntando o passado das pessoas. Chega o leproso, chega qualquer pessoa, ele não fica. Por quê? Porque agora ele está entrando na história, meu irmão. Como ele entrou na minha. O que nós estamos vendo aqui é detalhes, talvez. Para outros não, é coisa muito pesada. E aí, o outro BO é o seguinte. Eu repeti um padrão. Então a menina viu o pai sendo agressivo com a mãe. E ela criou ódio do pai. Vou matar. Mãe, larga desse homem. Mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. De repente ela cresce, ela casa e agora é ela que está sendo agredida. O que essa criança interpretou? Porque faltou o vínculo do pai, lembra disso? Se o pai era agressivo com a mãe, geralmente era ausente também. Ia pro boteco beber, voltava. Ela falou assim, opa, internamente ela absorveu o quê? É melhor eu ter alguém agressivo do que não ter? Então, por mais que eu estou passando por isso, humilhação, xingo, nada tá bom para esse marido, é melhor ter ele aqui desse jeito do que não ter? Tá repetindo um padrão. E ela não se reconhece mais. Olha que treta. E aonde que está a raiz disso daqui? O conhecimento de si mesmo. Aí você entende uma santa como Santa Catarina de Sena que fala isso, cara.
Se a pessoa não se conhece, ela não conhece Deus. Aí você entende Santo Agostinho que diz assim: eu buscava fora aquilo que estava dentro. Reaprender, a última, reaprender a ter comunhão, confiança. Então aonde desequilibrou isso, a pessoa é desconfiada. Agora eu preciso reaprender a ter confiança. Eu percebo que eu sou uma pessoa controladora. Eu agora preciso reaprender para ter limite. Eu não preciso. Como que eu vou fazer isso? Com a graça de Deus. Eu não consigo receber amor, porque eu não recebi lá atrás. Quem aqui tem dificuldade quando alguém vem e abraça? Tem alguém? Eu tenho também, rapaz. Falar disso daqui, vocês não sabem a luta que é. Mas eu estou no processo, meu irmão. Preciso melhorar, eu quero melhorar. Trazer à tona as dor da gente não é fácil. E aí, é o que nós vamos viver agora. Marcos 14, pega lá. Aonde Jesus passa por isso. Marcos 14. Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Versículo 32. Na Ave Maria 1341. Quem está no celular pode pegar aí. E o Padre Paulo, na terapia da ansiedade, ele vai levar a gente para o horto também. Fala que a ansiedade, a cura, ela está ali no nosso carisma, para confirmar. Foram em seguida para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter a pessoa que ela tem crise de ansiedade, ela tem dentro dela um seguinte: ninguém entende a dor que eu estou sentindo. E aí de repente as pessoas que estão ali vão, mas para com isso, você não consegue mesmo. Então ela traz dentro de si, você não sabe a dor que eu estou sentindo, você não sabe o pavor quando vem essa crise, você não sabe, você não tem noção. Continuamos. 34. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal. Jesus teve medo, ele pediu para os discípulos ficar com ele. Ficai aqui e vigiai. Aqui Jesus recebe. Tem uma frase na teologia que é assim: aquilo que não foi assumido por Jesus não foi redimido. Quando Jesus assume aqui essa tristeza mortal, ele está assumindo a tua ansiedade, a tua depressão, a tua crise de identidade, os transtornos, tudo isso que é da alma. Ele tá, só que não é só de você, é do mundo inteiro. Por isso ele soa sangue, porque o pavor é tão grande que ele sente ali, e a medicina explica isso. Quando a pessoa está muito apavorada, de uma maneira que desequilibra ali, ela começa, os poros dela começam a sair sangue. Então ele soa, agora não é mais um suor de água, é um suor de sangue. Tamanho foi o pavor dele. Então aonde está a nossa cura? Ir junto com Jesus com o horto. Então minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, teve alguma coisa, meu marido me abandonou, alguma coisa que marcou, que travou, que traumatizou. É com Jesus ali apavorado. Ele chama os discípulos não vão. Meu irmão, ele já está arrebentado. E quantas vezes é assim? Não, vou chamar meu marido, pelo menos ele vai me entender. Vou chamar o meu amigo, vou chamar, sei lá, o padre, os caras da comunidade. E aí não tem ninguém, eu estou sozinho. Vou me matar? Irmão, como que você entende? Homens de Deus, padres, uma pessoa esses dias se matou, um missionário.
com a mulher grávida, com 2 filhos, cara que tinha uma capela igual a nossa. Só que nos retiros dele tinha um padre para celebrar a missa e 3 para atender a confissão. O povo ia de caravana para lá. O cara entrar numa crise. Recaiu, missionário, recaiu na droga, não conseguiu lidar com a frustração, com o fracasso. Aí o demônio vem, porque não é só humano, não é só, opa, identifiquei essas emoções, beleza, mas tem o demônio também que vai travando, que vai trabalhando, que vai investindo. Então não é só buscar psicologia, terapia, opa, precisa de reza. O que nós fizemos no começo aqui? Quando você faz essa experiência de clamar, isso daqui que o Zé conduzia, que nós vivemos aqui, você não vai conseguir repetir isso na tua casa, ainda que você coloque o som alto lá. Consegue repetir? Não, você pode cantar com o freio conduzir, mas existe uma atmosfera aqui. Existe gente que está na frente aqui rezando, existe gente que estava de madrugada já rezando, para quando você chegasse aqui, abrindo uma via. E quando você entra sem medo, meu irmão, eu ouvi uma coisa que eu guardei no meu coração, eu não sei se tem base ou não, nunca vi nenhum santo trabalhando isso, que existe graças que Deus já liberou para a nossa vida, que já saiu do trono dele. E aí Efésios 6 fala que existem os espíritos dos ares, os demônios que ficam nos ares. Só que esses demônios bloqueiam essa graça de chegar até você. Existe coisa que eu estou rezando faz muito tempo, já chegou no coração de Deus, Deus já mandou a graça, mas aqui uma ação espiritual diabólica vem e trava. E é nessas horas que eu saio de mim mesmo. Ah, mas uma pessoa do lado, se eu rezar, se eu cantar, se eu chorar, vai achar que eu estou ficando louco. Meu irmão, você está diante de um manancial de graça. É que nem tá aquele calor, tá você e a tua esposa em uma piscina ali, você fala, fica em casa lá, vamos ficar. Não, a água tá ali para você viver o momento. Com a tua mulher, não sou digno disso daqui, não tá, a graça está aqui. Então não se coloque à margem, não se coloque mais. Amém? Amém. Fica de pé. Quando Jesus vive isso, ele sofre por ausência humana, mas ele não perde a presença do Pai. Então os discípulos não foram ali, mas ele sabia que ele podia contar com o Pai, por isso que ele reza para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim. Isso é um coração curado. Por mais que eu estou vendo aquilo tocar em mim, me ferir, eu sei que eu sou filho de Deus. Quando vem esse sentimento de culpa, essa raiva, essa indignação, quando o demônio tem direito de jogar na tua cara, oh, você não podia fazer isso, você não é o cara que prega, você não é o bom, você não é a pessoa que reza para os outros é curado. Agora você fez isso com a tua mulher, você falou desse jeito com o teu filho. Meu irmão, você acha que a gente não sofre isso daqui? Mas vai adiantar eu ficar dando ibope com aquilo que já aconteceu, já falei, já. Então, opa, eu vou voltar para o Pai. Nós precisamos reagir rápido em meio às quedas, não ficar na frustração olhando, não mereço. Não, Deus está com a mão estendida. Isso é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é para acolher o miserável, não é o bom, o santo. O santo está buscando outra coisa, e ele diz: eu não vim buscar o justo, eu vim buscar o pecador. Ele disse: se eu sair do céu para buscar aquele que está arrebentado, destruído, é para esses que eu vim. Outra coisa que ele conclui, que nós temos que concluir: sozinho, ele estava sozinho, mas ele sabia que ele não estava sozinho, porque o Pai estava com ele. Um coração curado, por mais que está em luto, que a filha morreu, está em luto, não tem resposta para aquilo que está acontecendo humano, ele consegue olhar para cima e buscar a força do alto para passar por aquilo. A dor continua, mas eu não abro mão. Eu não abro mão desse Deus que me resgatou. Eu não abro mão daquilo que Ele tem para mim. É vida que segue. Eu não sei quanto tempo vai durar esse luto, mas aqui eu estou perto de Ti, Jesus, porque eu sei que a cura está perto de Ti, não longe. Jesus não conclui que ninguém ama Ele, mas Ele tem a certeza que Ele é Filho de Deus. É isso que você tem que ter no teu coração.
Ainda que me abandonaram, ainda que até hoje eu vivo a rejeição, existe alguém que me ama. Existe alguém que me ama, e é por esse amor dele que eu vou dar passos na minha vida, dar passos na minha história, na minha estrutura humana. E eu não quero mais ficar preso naquilo que não deu certo. Eu preciso semear, como diz o salmista: os que semeiam entre lágrimas recolherão colheita. Escuta essa canção para que a gente possa rezar e clamar que Ele venha nos levantar do nosso abatimento. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, de um poço com a sede de amar. Deixa acesa na cruz. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sereno? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração, mas quer fugir, mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo, o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém
do teu resgate, o preço da tua libertação, o preço que foi pago para abrir o céu. No céu nós vamos entrar sem dor, meu irmão. No céu nós vamos entrar sem essas emoções negativas, esses traumas. Aqui nós vivemos no vale de lágrimas. Aqui é um campo de batalha. A cura completa é só lá na eternidade. Mas existe uma maneira de ir diminuindo os impactos daquilo que nós tivemos, daquilo que nós trazemos da nossa história, de dar um novo significado, uma nova interpretação, de buscar a vida de volta, do luto que muitos entraram, pessoas que estão vivas, mas morreram. Como diz o Apocalipse, és considerado vivo, mas estás morto. E em nome de Jesus, pela força do crucificado, pelas suas 5 chagas, nos unindo a Jesus no horto, eu queria pedir em nome de Jesus, com muita humildade no meu coração, mas as pessoas que tomam remédio contra a ansiedade, contra a depressão, ou que já tomaram, para se aproximar do altar. Essas pessoas que querem deixar os pés da cruz. Às vezes nós não conseguimos dar nome àquilo que estamos vivendo, mas aquele que te conhece desde o teu nascimento, desde a tua concepção, aquilo que foi absorvido lá, talvez no ventre da mãe, talvez porque você não foi amamentada e ali ficou um vazio, porque talvez a tua mãe elogiava muito o teu irmão, a tua irmã, e ali foi entrando um complexo tremendo de inferioridade, uma tristeza profunda, e hoje tem se manifestado esse grito da tua alma, e nós queremos rezar em nome de Jesus nessa hora, que a cura seja derramada, que a libertação, que o nome, que você consiga identificar a raiz, que Deus te dê a graça, meu irmão, que Deus te dê a graça, que Deus nos dê a graça, com os olhos dele, com os olhos do Pai, com os olhos do crucificado. Ele está lá em cima, aqui todos nós estamos embaixo, ele está lá exaltado, mas ele está exaltado na cruz, sem aspecto humano, e é da cruz de Cristo que nós rezamos com muito amor pela tua alma. Não é para mim que você precisa mostrar, não é para te expor, não, mas é para que perto do crucificado, o grito da tua alma, que os remédios, que as terapias não tem conseguido resolver. E é junto com esse povo que também não está aqui para te julgar, mas para chorar com você, para rezar por você, para clamar que Jesus hoje ele mude como esse sinal desse lápis, dessa rosa que foi dada ali para escrever uma nova história. Que a alegria, que a paz, que a força, que o vigor, que o controle emocional, que o controle da mente, que o controle das emoções possa voltar para você nessa hora em nome de Jesus. E nós pedimos que o anjo desse carisma esteja aqui, nós pedimos que os anjos da guarda de cada um estejam aqui e trabalhem junto conosco nessa hora, e trabalhem com essas almas que estão aqui, que os intercessores rezem, que os músicos cantem, que a graça de Deus seja atraída, que o céu invada esse lugar e que a atmosfera seja mudada, em nome de Jesus, e que os anjos venham trazendo graças, que o teu anjo receba a tua ordem agora. Dê essa ordem para o teu anjo, diga para ele: vá buscar aquilo que Deus já derramou sobre a minha vida. Eu te suplico, meu anjo, vá buscar aquilo que Deus já derramou sobre a minha vida. Diga com autoridade, meu amado anjo da guarda, vá buscar aquilo que já saiu do trono de Deus sobre a minha vida,
porque eu estou aberto para a graça de Deus. Diga isso, eu estou aberto para a graça de Deus. Eu estou aberto para a graça de Deus. Diga mais uma vez, eu estou aberto Eu estou aberto para a graça para a graça que Deus já derramou sobre a minha vida. que Deus já derramou sobre a minha vida. Agora diga bem forte a graça que você quer, a libertação que você quer, a cura que você quer. Aonde é? Diga para Ele, eu creio, Senhor, que o Senhor pode tirar de mim esse vazio. Eu creio que o Senhor pode, Jesus, me dar um controle das minhas emoções. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode me dar mais misericórdia. Eu tenho julgado demais. Eu tenho sido muito crítico, muito rigoroso, muito áspero. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode ajudar com que eu possa descansar minha mente. Eu não consigo descansar minha mente. Diga para Ele. Diga para Ele nessa hora. Vai entregando, vai colocando mesmo. Esquece de quem está do teu lado. Talvez você não veio aqui, mas você está aí, vai rezando, vai entrando nessa ministração e vai dizendo para Ele, vai clamando, vai apresentando, vai colocando aos pés do crucificado as tuas necessidades, as tuas súplicas, a tua esperança, a tua expectativa, o desejo que você tem de se conhecer melhor. Diga para Ele, me ajuda, Senhor, me ajuda para aquilo que eu me bloqueei, me ajuda para aquilo que se fechou na idade de 15, 20, 16, 12 anos, eu não lembro de nada. Por quê? Porque o que eu decretei morte ali, o que eu decretei, o que eu enterrei naquela idade, traz à tona, Espírito Santo, traz à tona, porque eu não quero mais ser um desconhecido de mim mesmo. Eu preciso encontrar a minha história, eu preciso encontrar a minha vida, porque eu quero ser um homem curado, eu quero ser uma mulher curada, para ajudar também aqueles que gritam, aqueles que estão perdidos, da minha casa, da minha história. Eu quero, Senhor, eu quero, Jesus, essa força que vem do alto, do teu coração aberto, das suas circunstâncias. No sangue, em teu sangue, Diga bem forte, há poder. há poder, Mais uma vez. há poder para curar. Envolve o sangue precioso de nosso Senhor. No sangue, Em teu sangue, em teu sangue, a tua vida vai dar certo sim, em nome de Jesus, meu irmão. há poder, Não vai se repetir. há poder O divórcio, a destruição para familiar, curar.
e aflito sobre o fardo. Ele veio, ela veio, está aqui, e coloca os teus pés nas aflições, os fardos, os medos, os pesadelos, entrega os teus pesadelos, os teus medos constantes, a maneira que você encontrou de sobreviver. Então eu vou injetando coisas ali e eu não consigo viver o hoje. Que o Espírito nos ajude, que o Espírito nos ajude, porque cada um aqui tem uma interpretação da tua vida, porque você se conhece. Por isso é pessoal, nós vamos direcionando, e o Espírito vem e te revela. E é isso que eu peço nessa hora. Amado Espírito Santo, doce hóspede da alma, esposo da Virgem Maria, desce sobre nós. Vem nessa hora dar a moção, a revelação, o entendimento, a interpretação para esse homem, para essa mulher da sua vida, da sua história, de como ele está hoje como adulto, do que ele absorveu hoje, do que o Senhor está agindo, do que o Senhor está fazendo, porque ele é bloqueado nessa área, porque ele é dependente disso, porque ele é dependente daquilo, porque é difícil expressar amor, porque é difícil receber amor, porque é difícil confiar, porque é difícil ser fiel naquilo que eu me comprometo com as pessoas, porque é difícil cumprir horário. Por quê? Porque existe uma marca lá atrás, mas nessa hora Espírito age, Espírito vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre nós, Espírito de Deus, Espírito, e ele cantará, vem, abre os teus braços como alguém que quer receber uma graça, e deixa o Espírito te visitar, ele está aqui, e ele vai tocar em ti, sopra nesse lugar, receba em nome de Jesus. Você que ora em indicação do teu clamor, deixa fluir, atraiamos a presença do Espírito. Ora do Espírito, ora. Você que ainda não ora do Espírito, vai pedindo, vem Espírito Santo. Vai dizendo, abre a tua boca e fala, vem Espírito Santo. E você que já ora no Espírito, vai orando, vai colocando volume na tua voz, vai colocando volume no teu clamor. Não precisa gritar, mas ora com autoridade. Isso, ora com a autoridade do Espírito, e vai se abandonando a graça. Ele vai trazer leveza para a tua alma, ele vai tirar o fardo dos teus ombros, ele vai fazer cirurgia nessa hora. Ele vai mudar a página de luto, de derrota, de desânimo, uma página de vitória, uma página de gratidão, uma página de milagres. Queremos que
perseveravam ali. Chama ela pelo nome, vai! Com a Virgem Maria. O Pentecoste perseveravam ali. Cura vem a perseverança. Com a Virgem Maria. O Pentecoste perseveravam ali. Chama tua mãe, tua rainha. Com a Virgem Maria. Como lugar de fogo vem, como em Pentecostes vem incendiar. Como lugar de fogo vem, como em Pentecostes vem incendiar. Não tenha medo, não tenha medo. Entra. Como lugar de fogo A vem, porta está aberta, entra, meu irmão. Pentecostes vem Entra. incendiar. O fogo de Deus. Como lugar de fogo Eu vem, quero mais. Pentecostes vem incendiar. Como línguas de fogo vem, como em Pentecostes vem incendiar. Como línguas de fogo vem, como em Pentecostes Fecha os teus olhos. vem Levanta os teus braços. incendiar. Receba o fogo de Deus. O seu Espírito. O toque da graça. Vem incendiar. Essa ungeira saiu do céu. Como línguas de fogo vem, como em Pentecostes A dor da tua alma seja sanada. vem incendiar. Como em Pentecostes vem incendiar. Continua orando, continua clamando. Deixa o gemido inefável da tua alma sair. O grito de dor, da traição, da perda, da palavra dura, do abandono, da rejeição. Seja em lágrimas, seja em oração, seja em suor. Deixa a gratidão de saber que Ele tem te sustentado também, que Ele te sustentou lá, que Ele tem te sustentado aqui, e que Ele vai te sustentar até o fim, porque Ele olha as tuas muralhas, porque o teu nome está gravado na palma da mão dele.
É o belíssimo esposo, é o Yeshua. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, vivendo esse processo. Obrigado, Jesus. Porque quem me segurou lá atrás foi o Senhor. Quem tem te segurado é esse Deus. E só existe algo que nós todos precisamos sair daqui hoje, que é gratidão. O plano de Satanás não aconteceu. Quantos aqui o plano dele era ter acabado com a tua vida lá atrás, já no teu nascimento? Por isso tanta dificuldade para nascer. Ele tentou acabar com a tua vida, com aquele abuso, com aquilo que você viu, com os sustos que você teve, das brigas, das gritarias, da separação, da dor na tua alma. Mas o poderoso Deus te segurou, e você pode dizer no silêncio da tua alma: o que seria de mim se o Senhor não tivesse entrado na minha história? Quantas vidas nós teríamos acabado, destruído? Mas Ele entrou, e Ele está dando um sentido novo para o nosso sofrimento. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. A glória a Ele é. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Para estremecer esse lugar, adore a Ele com gratidão. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador da tua vida, incomparável. Belíssimo esposo. Jesus, 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 Ele é. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Só quem está feliz, bate palma, faz barulho para esse Deus, e diga bem forte: obrigado.